Que a palavra do Santo Evangelho perdoe nossos pecados e um dia nos conduza à vida eterna. Hoje, segunda noite do nosso novenário, nos preparando para celebrarmos a festa da coroação de Nossa Senhora. Acolhemos com alegria nessa noite a pastoral da criança, pastoral dos coroinhas, pastoral do batismo e o grupo da melhor idade, as senhoras da melhor idade. Hoje, o subtema Igreja em Missão, Casa da Ternura. Quando nós falamos em ternura, o que é que vem em nossa mente? O que significa ternura? Ternura significa carinho, amor, acolhimento. E a igreja, segundo esse documento, Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil, 2019 a 2023, nos diz assim: nossas comunidades precisam ser lugar do olhar, do abraço e do afeto, olhar o outro e ver nele um irmão, imagem de Deus, acolhê-lo e perceber nele alguém que partilha de um destino comum. A este propósito nos exorta o apóstolo São Paulo: que o amor fraterno vos una uns aos outros com terna afeição, estimando-vos reciprocamente. E aqui dá para a gente voltar lá na primeira leitura e ver o que aconteceu hoje. São Paulo faz um relato de como ele foi acolhido por uma família que gostava de ouvir falar de Jesus. E ele ainda acentua que ela tinha fé em Deus, acreditava em Deus, gostava de ouvir a pregação dos apóstolos. E com a presença de Paulo ali, ela desejou ser batizada, desejou receber o batismo. E quando São Paulo a batiza, e aqui a gente faz questão de tomar esse texto, porque esse texto é um dos fundamentos para que a igreja utiliza para dizer: nós batizamos criança porque está na Bíblia. Lá nos Atos dos Apóstolos, no texto que nós ouvimos hoje, diz: após ter sido batizada, assim como toda a sua família, ela convidou-nos: se vós me considerais um fiel do Senhor, uma fiel do Senhor, permanecei em minha casa. Esse texto é um dos fundamentos que diz que a Igreja Católica batiza as crianças, porque desde a origem já se batizava. Quando Lucas afirma aqui que não só Lídia, mas toda a sua família foi batizada, subentende-se que dentro daquela família tinha crianças. Então todos devem receber o sacramento do batismo. A gente não deve esperar que as crianças cresçam e depois elas decidam se querem ou não ser batizadas. A igreja diz: é um direito delas receberem o batismo, porque se nós cremos no batismo, se nós sabemos que pelo batismo nós recebemos a graça santificante, então por que não oferecer isso para as nossas crianças?
Por que não oferecer essa graça logo quando as nossas crianças nascem? Por que esperar que elas decidam, depois que crescerem, se querem ou não receber a graça santificante do Espírito Santo? Mas não é esse o tema que a gente precisa trabalhar hoje. O tema de hoje é justamente a ternura. O que é que acontece aqui, caríssimos irmãos e irmãs? Após ela receber o batismo, ela faz o convite a Paulo: se vós me considerais uma fiel do Senhor, permanecei em minha casa. Ou seja, o sacramento do batismo nos torna irmãos. O sacramento do batismo nos torna irmãos. E uma vez que nós tomamos essa consciência, todas as barreiras que porventura existiam, que nos separavam, agora pelo sacramento do batismo não existe mais nenhuma barreira. Existe uma confiança. Acolher uma pessoa dentro da sua casa é confiar nela. Ninguém coloca pessoas estranhas dentro de casa. Raramente acontece isso. Procura um lugarzinho afastado, mas acolher na sua família, colocar para sentar-se à sua mesa, é porque você considera muito aquela pessoa. E o sacramento do batismo, ele nos torna irmãos, e por isso a ternura deve fazer parte da vida de todos nós. Por isso, como nos diz os documentos, né? Olhar para o outro com esse olhar de ternura, olhar para o outro e acolher o irmão. E por isso a CNBB, os bispos, nos convida a nos pensar, enquanto igreja, essa igreja que é justamente casa da ternura, onde todas as pessoas se sentem acolhidas, amadas e valorizadas. Será que aqui na nossa paróquia isso tem acontecido? Será que nós estamos colocando em prática, caríssimos irmãos e irmãs, o ensinamento, não só da igreja, porque a igreja está recordando aquilo que está nas Sagradas Escrituras. Aí vejam como o Espírito Santo age de maneira tão plena na vida da igreja, como Jesus havia assegurado ontem no Evangelho, que o Espírito Santo iria recordar aos discípulos todos os seus ensinamentos. A igreja continua a atualizar isso. Então a igreja está recordando aquilo que Jesus ensinou, em nos tornarmos verdadeiramente uma igreja que acolhe, uma igreja que tem um olhar diferenciado para o irmão, um olhar diferenciado para o outro. A comunidade empenhe-se em ser lugar de encontro fraterno, como os primeiros cristãos, que eram um só coração e uma só alma. Por comungarmos do mesmo pão, na Eucaristia, na palavra e na vida, somos irmãos que caminham juntos e devemos afeto mútuo, um querer bem que tire toda apatia à dor alheia, uma consciência lúcida de que, por rezarmos, chamando a Deus de Pai Nosso, como Jesus nos ensinou, somos irmãos universais, e nada que diga respeito à alegria e à dor do outro pode nos ser indiferente. Então essa é a verdadeira igreja de Jesus, onde nós, ouvindo o apelo do sino, devemos caminhar juntos para um único fim, um fim comum. O único fim é o reino de Deus, e que entre nós, cristãos batizados, que haja uma verdadeira experiência de acolhimento, de afeto, ou, como o tema de hoje nos diz, de ternura. É preciso que nós sejamos homens e mulheres que ajudem a nossa igreja a se tornar esse lugar onde todos se sentem bem acolhidos.
paróquia do Senhor Deus Menino precisa se tornar nesse ambiente. Mas aí, caríssimos irmãos e irmãs, depende do padre, depende de cada cristão batizado que frequenta essa igreja. Porque não é só nesse espaço aqui, não é nas quatro paredes. Ser acolhido na igreja católica é ser acolhido onde você está. Se você se encontra no seu ambiente de trabalho, você se identifica como cristão católico e você não acolhe o seu irmão lá no seu ambiente de trabalho, você não está sendo igreja. Que nós precisamos sair das quatro paredes daqui, compreender que igreja significa povo de Deus, povo que caminha, povo que peregrina. Por isso, nós precisamos nos acolher em todos os ambientes. E aí a gente encontra algumas limitações. E uma delas é quando as pessoas esquecem de Jesus Cristo, de testemunhar a Cristo e começa a testemunhar uma bandeira política dentro da sua fé. E aí, caríssimos irmãos e irmãs, o amor, o acolhimento, a convivência fraterna deixa de existir, porque as pessoas colocam a questão política acima da sua fé. E ao invés de nos tornarmos irmãos e seguir a orientação do sínodo, que é caminhar juntos, a gente começa a se distanciar um do outro. E aí, caríssimos irmãos e irmãs, não estamos dando um verdadeiro testemunho da igreja de Cristo. Que igreja nós somos verdadeiramente? Que igreja nós identificamos? E hoje, Jesus fala no Evangelho que o Espírito Santo, o Paráclito, virá para dar testemunho dele, e o seu testemunho é verdadeiro. O Espírito Santo dá um testemunho verdadeiro de Cristo Jesus, mas diz também: vós também vão dar testemunho de mim, porque conviveram comigo. Isso falando para os apóstolos. Nós que hoje aqui celebramos, vamos dar testemunho de Cristo, porque nós cremos nele, nós abraçamos a Cristo Jesus pela nossa fé. Mas ele também diz: olha, serão perseguidos, irão matar alguns, pensando que estão matando em nome de Deus, porque eles não conheceram a Deus. Então, caríssimos irmãos e irmãs, olha a lucidez de Jesus. Ele sabia que muitos nunca iriam conseguir compreender o mistério da salvação, não iriam acolher ele como Messias e não iriam reconhecer que muito que estava ali professando a fé, testemunhando o Cristo ressuscitado, estava servindo ao Deus verdadeiro. E por isso eram perseguidos, chicoteados, crucificados, eram mortos. Então Jesus não deixa os discípulos enganados, orienta-os e diz: cuidado, sendo minhas testemunhas, estejam preparados para enfrentar muitas dificuldades em meu nome, enfrentar muitos desafios em meu nome, mas nós não devemos recuar, nós não devemos abandonar o caminho de Cristo Jesus para agradar as realidades deste mundo. O que Jesus está dizendo para o discípulo é que sejam corajosos. Assim como o Espírito Santo é testemunha da verdade, todos os apóstolos também devem testemunhar essa verdade. E hoje somos nós. Nós precisamos testemunhar essa verdade. Doa em quem doer. Se alguém não quiser fazer parte da verdade, vai realmente se incomodar. Mas eu preciso pregar e viver a verdade. Claro, sendo terno. A ternura faz parte da vida do batizado. Todo cristão batizado, ele está obrigado, pela graça que recebe no sacramento do batismo, a viver essa experiência da ternura, do amor, do acolhimento, da convivência fraterna. Que nós possamos então, caríssimos irmãos e irmãs, pedir ao Senhor nessa noite
que renove em nosso coração essa graça recebida no batismo. Que sejamos assim como Lídia, né? Lídia hoje acolhe Paulo como irmão em sua casa. Que nós possamos acolher uns aos outros, não em nossas casas, mas em nossos corações. Porque quantas vezes, caríssimos irmãos e irmãs, nós fechamos os nossos corações uns para os outros. Não precisa acolher nas casas, mas se puder também acolher, que bom. Mas a casa hoje que nós devemos acolher uns aos outros é o nosso coração. E tem muitos cristãos católicos com o coração fechado para os seus irmãos. Que igreja somos nós, se a gente permanece assim? Que testemunho de igreja como Casa da Ternura estamos dando, se a gente não consegue nos acolher uns aos outros? É preciso superar essas limitações humanas e permitir que o Espírito Santo, o Espírito da verdade, possa tocar em nosso coração, nos converter verdadeiramente, para que de fato sejamos essa igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Acolher uns aos outros no coração. E, às vezes, acolhemos até de maneira bonita aqueles que não fazem parte da nossa família, mas temos um coração duro, impaciente para com aqueles que moram dentro de casa. Então a gente precisa compreender que ser cristão, ser uma igreja que vive a experiência da Casa da Ternura, é acolher todos os batizados, mas aqueles também que moram ou que fazem parte da família de sangue, né? Da família de sangue. Somos amigos de uma infinidade de pessoas fora de casa, mas dentro de casa perdemos o respeito, perdemos a paciência, perdemos o amor, perdemos a compreensão. E aí, caríssimos irmãos e irmãs, deixamos de dar um verdadeiro testemunho. O testemunho de uma igreja que cultiva a ternura, uma igreja que olha para o outro e o acolhe como irmão, como filho de Deus, que em cada oração do Pai Nosso, nós somos chamados a lembrar que somos todos irmãos. Por isso hoje, nessa segunda noite, peçamos a Nossa Senhora que continue a interceder por nós, que nos ajude a continuar nesse caminho de conversão, e que a nossa igreja se torne, através da minha fé, do meu testemunho, do meu batismo vivido, uma igreja verdadeiramente Casa da Ternura. Então, é responsabilidade de cada um de nós. Sejamos, irmãos e irmãs, protagonistas desta igreja de Cristo Jesus. Sejamos de fato homens e mulheres que nos acolhemos uns aos outros pelo caminho que é apresentado pelo Papa Francisco, esse caminho sinodal, onde juntos um dia estaremos na presença de Deus lá no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.